aberto. Sempre ali. Lune, Maria Eduarda, Simone. Meu susto, tava alta? Peraí. Ah, não tá tão alto. Deixa eu fechar umas coisinhas aqui pra não travar. Deixa a gente pegar agora. Gabi, Caian, Gabriel. Eu gosto. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui no meu caderninho. Me confirmem. Semana passada a gente começou a estrutura e formação. Eu tenho anotado aqui vogal e consoante de ligação. Isso quer dizer que eu falei de vogal e consoante de ligação ou eu deveria começar vogal e consoante de ligação hoje? Agora eu não esqueci se eu cheguei a falar disso ou não. Lembram de eu falar de vogal e consoante de ligação? Não lembro se eu cheguei a falar. Sabe por que eu botei essa música? Deixa eu ver. Oi, Sor. Oi, Luz. Maria Eduarda, não. Tá, eu acho que então eu tenho que falar a partir daqui, né? Você sabe por que eu botei essa música? Valendo aí um saco de pipoca. Como é que é o nome da cantora que canta essa música? Vocês sabem? Alguém sabe o nome da cantora que canta esse hit? Não sabe? Pois então. O nome da cantora é Corona, né? O nome dela é Corona. Então, e hoje, é verdade, e hoje, dia 14 de maio, hoje a gente comemora o quê? O dia da Santa Corona. Sabiam disso? Verdade. Hoje se comemora o dia da Santa Corona. Então, né, volta e meia a gente tenta fazer uma relação, né, uma conexão entre o dia, trazer algum fato do dia e a música. E aí hoje então eu pensei, hoje é 14, dia da Santa Corona, vamos começar com uma música da Corona, né? Da cantora que se chama Corona. Daí essa, eu acho, ela tem, vocês não são da época, né? Mas o pessoal que viveu os anos 90 ali, tinha mais uma ou duas músicas dela, mas essa foi a que mais fez sucesso, essa é a que vocês poderiam conhecer. Então tá, vamos então. Tá, então eu não falei, né? Não sei por que eu tô de fone. Então eu não falei de vogal e consoante de ligação. Tá. Eu devo ter ido até as desinências lá, né? Então isso vocês devem ter desinências, as desinências de nominais e verbais. Devo ter ido nas verbais até a desinência número pessoal, é isso? Só me confirmem. Se foi isso, daí então eu começaria hoje com vogal e consoante de ligação. Eu anotei vogal e consoante de ligação. Agora não sei se eu fui até aqui ou se eu começaria aqui. Tenho que lembrar exatamente. Mas acredito que tenha sido isso. Se alguém tiver alguma anotação da aula passada à mão aí, me avisa. Fui até os afixos. Tá. Mas falei das desinências, né? Só me confirma, acho que sim. Devo ter falado das desinências. Falei? Tá, beleza. Então, dando continuidade, vogal consoante de ligação hoje, então. Tudo dentro da morfologia ainda, tá? Dentro da estrutura e formação de palavra. Então, vou dar mais um conteúdo da estrutura e depois a gente já entra na formação. Tá? Então, a vogal e consoante de ligação,
Para quem serve. Lembra que eu falei todo morfema? Deixa eu só aumentar o vídeo aqui para ver se vocês estão me enxergando. Tá. Todo morfema, lembra, carregava uma informação, né? Então tinha o radical, que era basicamente o significado da palavra. Tinha a desinência de gênero, que trazia informação de gênero, era de número, que trazia informação de singular ou plural. Nos verbais tinha a desinência modo temporal, que me indicava o modo e o tempo, né? Todo morfema carregava uma informação, né? Isso que a gente falou na aula passada. No entanto, vogal e consoante de ligação não carregam informação, tá? Então, por isso que a gente deixa por último, que a vogal e a consoante de ligação é uma partezinha da palavra, só que é uma partezinha que não tem função morfológica, ou seja, ela não carrega uma informação, ela tem função fonética, ou seja, a única função da vogal e da consoante de ligação é deixar a pronúncia da palavra mais agradável, tá? E aí, então, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho um radical. Deixa eu botar aqui. Para caneta. Vou botar caneta? Pode ser caneta. Pode ser. Tá? Então eu tenho aqui a palavra caneta. O radical de caneta é sem o A, tá? Lembra que o radical é aquilo que sempre se repete em todas as palavras de mesma família. Então, por exemplo, canetinha não tem esse A aqui, né? Ou seja, então o A não faz parte do radical. O radical vai só até o T, né? Em canetinha não tem, então não faz parte do radical. Deixa eu ver, Eduardo, ainda dentro de morfologia, Eduardo. Aquilo que a gente está falando lá de morfologia é bem grande, né? Então tem estrutura, que é o que a gente viu aula passada e está vendo hoje, formação de palavras que a gente vai ver depois, classes gramaticais também é dentro de morfologia. Tudo isso é morfologia. Morfologia é uma área bem grande, tá, Eduardo? Alguém pode me ajudar? São os vocálicos, foi o prof. Rodrigo ou o prof. Fialho que deu? Bah, eu não me lembro também, sendo meio sincero. Se a fonética fui eu. Na turma de vocês eu não sei, eu não me lembro. Tá, mas vamos lá. Eu tenho aqui um radical. E aí, a este radical, eu vou adicionar um sufixo. Sufixo ada. Tá? Que sei lá, poderia significar fazer algo com a caneta, né? Então, por exemplo, aqui, beleza, tranquilinho, bem de boa. Então, meu prefixo não, né? Meu radical. E aqui é meu sufixo. Tranquilo, tranquilo, bem de boa. É assim que funciona. No entanto, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, ao se adicionar um sufixo ao radical, a pronúncia da palavra não fica legal. Né? Então, caneta, canetada, pau, se eu pego pau e baso com alguém com pau, eu tenho uma pau, ada. O sufixo é o sufixo ada. A gente já viu que o sufixo é o ada. Né? Pau, ada. É assim que a gente fala? Não, não é. Como é que a gente fala? Paulada. Dei uma paulada na cabeça do fulano. Da onde saiu esse L? Ele faz parte do radical? Não. Ele faz parte do sufixo? Não. Isso aqui é uma consoante que foi colocada ali apenas para tornar a pronúncia da palavra mais agradável, né? Ou seja, por isso que a gente chama de consoante de ligação. Consoante de ligação. Por quê? Porque ela liga o radical ao sufixo. É uma consoantezinha que liga o radical ao sufixo para deixar apenas a pronúncia, o som da palavra mais agradável. Então aqui, radical. Aqui, sufixo. E aí a gente tem a consoante de ligação. Tá? Como eu disse para vocês, ela não tem função morfológica, ou seja, ela não carrega uma informação. Ela tem função fonética, que é de deixar a pronúncia dessa palavra mais agradável.
A mesma coisa, sei lá, a gente tem o sufixo eiro ou eira. O sufixo eiro pode significar várias coisas, né? Pode significar planta, né? Sei lá, macieira, pessegueira, pessegueiro, né? Pode significar profissão, caminhoneiro, pedreiro. Pode significar origem, brasileiro, né? E também pode significar lugar onde se guarda, ou se faz também. Lugar onde se guarda ou se faz. Por exemplo, açúcar, tá? Lugar onde se guarda o açúcar, açucareiro. O lugar onde se guarda a roupa, roupeiro, né? Então a gente tem esse sufixo eiro ou eira. E aí a gente tem, por exemplo, o café. E o lugar onde se guarda ou se faz o café, eira. A gente faz café na cafeeira? A gente faz o café na cafeteira, certo? Este T saiu da onde? Faz parte do radical? Não. Faz parte do sufixo? Não. Ele é uma consoante que está aqui apenas para ligar o radical ao sufixo. Por isso que consoante de ligação, porque liga uma coisa à outra, tá? Algumas vezes a gente vai ter uma vogal. Aqui é consoante, aqui é consoante, né? Mas a gente pode ter uma vogal. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo clássico, né? A gente sempre dá o mesmo exemplo. Mas, por exemplo, aqui, ó, o que mede velocidade? Velocímetro, né? O que mede temperatura? Termômetro. Então, a gente consegue perceber que o metro, né, é uma unidade de medida, é um sufixo que dá uma unidade de medida. Então, vocês que gostam de passear lá pelo gasômetro, não agora, né? Mas enfim, eu tenho gás e eu tenho o lugar onde se mede a emissão de gás. Né? Então, o radical é o gás, o sufixo é o metro, né? Gásmetro, lá onde vocês gostam de passear? Não, é no gasômetro. Então, esse O aqui não faz parte do radical, não faz parte do sufixo, apenas liga o radical ao sufixo, por isso que a gente chama de vogal de ligação. Tá? Então ele não faz parte. Vou só botar aqui pra gente. Radical. Sufixo. Mesma coisa aqui. Radical. E sufixo. Deu pra entender essa parte, gente? Tranquilinho? Então a gente sempre tem que ver se faz parte do radical ou não, se faz parte do sufixo ou não. Muitas vezes vai ter uma vogal ou uma consoante só para deixar a pronúncia mais legal, mas nem sempre. Ó. Nessas de cima aqui tu vê que não tem. Por quê? Botou o sufixo no radical, ficou de boa. Canetada, açucareira ficou de boa. Mas aqui paulada, gasmetro ficaria ruim. Deixa eu ver, Gabriele. Poderia usar como exemplo carro, carrinho? No caso, o in é vogal de ligação. Não, o inho é o próprio sufixo, né? O inho seria o próprio sufixo, Gabi. Tá? Ali não tem vogal de ligação. Se, por exemplo... deixa eu pensar numa outra. Que a gente puder... Porque isso é uma discussão que se faz muito, né? E não se chegou a um consenso, por isso que eu não gosto de dar esse exemplo, porque eu acho que pode confundir um pouquinho vocês. Mas há linguistas que dizem que o sufixo é o inho, né? Carro, carrinho. E há linguistas que dizem que o sufixo é zinho. Por exemplo, em cafezinho, né? Em cafezinho, o Z seria uma consoante de ligação? Não tem consenso, tá? Então, isso não chegamos... Os linguistas do português discutem isso há anos e até agora nunca chegaram a uma conclusão. Se esse Z faria parte do sufixo ou se ele seria uma consoante de ligação. Consoante de ligação, né? No caso, o inho é o próprio sufixo.
Se eu tivesse colocado uma outra vogal ali no meio, aí sim ela seria uma vogal de ligação, tá? Sufixo ada, deixa eu pensar em outro. Como é que a gente, deixa eu ver uma palavra com uma outra palavra. A gente poderia botar algo assim, ó. Não, não, isso não. Por isso que eu até nem falo, né? É que só porque a Gabi trouxe o exemplo do inho ali, mas não tem como cobrar isso em prova. Esse do inhozinho, não, só saber que inho, tanto o inho quanto o zinho são sufixos, tá? Tô pensando em alguma vogal de ligação com o sufixo inhozinho. Não tá me vindo nada na cabeça agora. Mas sempre tem que pensar que. Pois é, o que a gente tem que conhecer? Os sufixos, né? Sufixo ada, sufixo ero, todos os sufixos que a gente tem. E muitas vezes se ligar que tem uma consoante ali ou uma vogal que vai, como o nome diz, né, ligar o radical ao sufixo, tá? Não me vem agora nenhuma na cabeça com inho que tenha vogal consoante de ligação. Se me vier alguma coisa na cabeça agora, eu aviso vocês. Vão me colocando palavras com inhozinho aí, qualquer que vier na cabeça de vocês, e aí de repente uma delas tenha vogal de ligação, eu aviso vocês. Tudo que vier na cabeça de vocês. Ah, caderninho, chazinho. Mas eu acho que não tem. Vamos botando aí. De preferência uma que termine com consoante. Mas acho que não vai, tem. Só para tentar dar um exemplo ali. Enquanto eu vou colocando aqui no quadro próximo conteúdo. Não? Tudo bem. Então vamos lá. Gurizada. Vamos ver. Tá, então olha só. Acho que vocês já começaram, ainda também dentro de morfologia, né? Mas dentro de morfologia a gente, a parte de classes gramaticais, eu acho que o Fialho já começou com vocês, né? Só me confirmem se ele já começou classes gramaticais com vocês. Que daí eu tenho que falar um negócio. Começou? Tá, beleza. Tá, então vai ajudar. Ele chegou a falar com vocês sobre classes produtivas e improdutivas, classes variáveis e invariáveis? Alguma coisa nesse sentido? Não? Tá. É uma classificação, assim, né? Uma classificação que chama de classes. Uma hora ele vai falar, mas daí vocês já vão estar sabendo, tá? A gente chama. Vou botar aqui embaixo e depois eu apago, tá? Classe produtiva variável. Só para contextualizar,
Formação de palavras aqui. O que é uma classe produtiva? É uma classe que tu consegue criar uma palavra nova, tá? Por exemplo, a gente tem as palavras que estão ali. Pega o dicionário e estão as palavras da língua portuguesa ali. Mas a gente pode criar novas palavras, né? A gente não vai ficar para sempre com essa quantidade de palavras. A gente pode criar palavras novas. Isso é o que a gente chama de classes produtivas. Algumas classes gramaticais a gente consegue criar novas palavras. Substantivos, eu posso criar um substantivo novo, adjetivo, verbo, eu posso criar um verbo novo. E as improdutivas, tipo artigo, né? Os artigos, os, as, uma, uns, umas. Deu. É isso aí que tem de artigo. Não tenho como criar um artigo novo. Eu não tenho como criar uma preposição nova. Eu não tenho como criar uma conjunção nova. Né? Então, isso é o que a gente chama de classe improdutiva. São as que não tem como criar palavras novas. Produtivas que tem como criar palavras novas. Variável é o que a gente. Aquelas que flexionam. Isso a gente vai ver tanto em concordância verbal quanto concordância nominal. Mas o conceito de variabilidade, né, dentro da morfologia é a palavra vai para o masculino, tem uma forma masculina e uma feminina, a palavra tem uma forma singular e outra plural, então se ela varia entre masculino, feminino, singular e plural, quer dizer que ela é uma classe variável, tá? E invariável as que têm uma única forma. Então, substantivos, adjetivos, artigos são variáveis, né? Preposição é invariável, né? Pega a preposição com, a preposição sem, a preposição para. Elas não vão para o feminino, para o masculino, para o singular ou para o plural. Elas têm uma única forma. Isso é que a gente chama de variabilidade, tá? Dentro das classes produtivas, né? Ou seja, que a gente consegue criar novas palavras, a gente consegue formar uma palavra nova por dois processos: processo de derivação ou processo de composição. Tá? Isso é o que a gente chama de formação de palavras. Tu vai ter uma palavra primitiva, né? Claro, substantivo tu consegue criar um substantivo totalmente do nada, né? Totalmente do nada. Eu inventei uma máquina e eu vou botar o nome dessa máquina de, sei lá, né? Inventei do nada. Aqui ele não tem um, putz, agora minha cabeça, mas não tem um filho de um famoso agora que tem um nome estranho? X, não sei o que, um número? Tem, não tem? Você sabe melhor do que eu. Então, substantivos a gente pode criar do Elon isso. É um nome estranho, né? É um símbolo estranho lá. Tu vê, então, é um substantivo próprio, né? Substantivo tu pode criar do nada, tá? Totalmente do nada. Mas tu pode criar novas palavras a partir de uma primitiva. Como assim? A partir. Ó, o cara sabe. É esse nome mesmo? Muito estranho, né? Mas enfim, tu consegue, a partir de uma palavra já existente, criar uma nova, tá? E essa palavra vai ser uma palavra derivada de uma primitiva ou vai ser composta, né? Vai ser uma palavra composta. E qual é a diferença? Precisa saber a diferença entre palavra derivada e palavra composta. Vai cair na URGS com certeza, depois eu até mando uma lista só de questões URGS para vocês sobre isso. A gente sabe que a palavra é derivada se ela parte de uma palavra primitiva, ou seja, ela parte sempre de um radical. Então eu tenho um radical e a esse radical eu adiciono prefixo, sufixo e depois a gente vai ver isso aqui, né? E a palavra composta, a palavra que passou pelo processo de composição, ela parte sempre de dois ou mais, pode até ser mais, mas no mínimo dois, vou botar aqui dois ou mais radicais, tá? Então, por exemplo, filho da Grimes, é esse aí, ó, isso é um substantivo, né? Ou seja, criou um substantivo do nada. Então, um substantivo é uma classe produtiva. Aqueles que a gente viu ali, né? Com um sufixo, o próprio carrinho ali que a Gabi usou. Carrinho é uma palavra derivada de carro. Carro é a primitiva, carrinho é derivada. Tá? Já, sei lá, beija-flor é uma palavra composta, porque partiu de duas palavras, né? Do verbo beijar e do substantivo flor, beija-flor. Eu tinha dois radicais e criei
o substantivo beija-flor. Então, beija-flor é composto, carrinho é derivado. Tá? Fica com essa informação, que essa é importante. Derivação de um radical, composição de dois ou mais. Tranquilo? Só que dentro da derivação, a gente ainda subdivide em várias classificações, que eu vou botar aqui do ladinho. Vou botar aqui, ó. Não sei se vai dar para colocar todos, mas aí qualquer coisa no caderninho de vocês coloquem mais para baixo, tá? Então, dentro da derivação, tem o que a gente chama de derivação prefixal. Os nomes são mais ou menos, né? Dá para entender. Derivação prefixal, ou seja, tu tem uma palavra primitiva e adiciona um prefixo, essa nova palavra vai ser derivada por prefixação. Sufixal, depois eu boto exemplos, tá? Uma palavra primitiva, coloco um sufixo, fica uma palavra derivada por sufixação. Posso colocar os dois. Um prefixo e um sufixo, ela vai ser derivação prefixal e sufixal. Estão entendendo, gente? Depois com os exemplos fica mais claro, mas tá fazendo sentido? Tem o que a gente chama de derivação parasintética. Tá? Depois, eu vou apagar aqui do lado. No caderno de vocês, deixem assim como tá. E o que eu vou botar aqui do lado, coloquem embaixo. Certo? Ó, aqui embaixo. Vocês vão botar para baixo, só que eu vou botar do lado porque não cabe mais aqui, tá? Mas no caderno de vocês façam um bonitinho, organizadinho. Então, parasintética. Tem também a derivação regressiva. Tudo isso é derivação. Até porque eu vou sublinhar aqui para ficar mais certinho. Palavra primitiva ou radical. Não necessariamente. A gente tem... porque eu vou explicar, porque pode ser só prefixal, só sufixal ou prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Palavra primitiva é aquela que não vem de nenhuma outra, né? No exemplo que eu dei, carro, carrinho, eu vou botar os exemplos aqui, eu acho que com os exemplos vai fazer mais sentido para vocês. Espera aí que eu já vou botar e aí e impróprio. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o adjetivo igual. Tá? Igual é a minha palavra primitiva, porque ela não veio de nenhuma outra. Tá? Então, primitiva, pensa em primitiva de primeira, ou seja, ela não veio de outra. E eu vou adicionar um prefixo a ela. Vai caber aqui. Vou adicionar um prefixo a essa palavra. Prefixo des. Tá? Prefixo des. Ou seja, desigual, a palavra desigual é derivada da palavra igual. Igual é a palavra primitiva. Tá? O que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai colocar um sufixo, não fica a palavra inteira, né? Como o exemplo que a gente do carro e do carrinho, né? Pergunta do Eduardo ali, vou botar aqui embaixo, né? Carro. Essa é a minha palavra primitiva, tá? E carrinho é a minha palavra derivada. No entanto, carrinho tem o seu radical, que é car, né? E isso aqui seria o radical.
E em carro, tirando o, né? Isso aqui seria o radical, tá? Então, o radical não é necessariamente, a palavra primitiva não é necessariamente o radical. O radical, na verdade, lembra da aula passada? O radical é aquela menor partezinha que se repete em todas as palavras de mesma família, né? Por exemplo, em livro. Livro, livreiro, livraria. Qual é o radical? Livre. Até o R, né? O O já não faz parte do radical. Porque livraria, o O cai. Em livreiro, o O cai. Mas o L e VR se repete em todas as palavras da mesma família, ou seja, em todas as palavras derivadas. Então, isso é o radical, tá? Então, o radical é aquilo que é igual na palavra primitiva e na palavra derivada, tá? Na verdade, esse é o conceito de radical, é aquilo que se mantém nas palavras derivadas. Algumas vezes a palavra inteira é o radical, né? Nesse caso aqui a palavra inteira é o radical. Mas não necessariamente. Tá? Então deixa eu ver que horas são. 5h33. Tá, vai dar tempo. Adicione um prefixo à palavra igual. A palavra desigual, então, é uma palavra derivada por prefixação. No sufixo, eu vou pegar a mesma palavra primitiva, igual, e vou colocar um sufixo, igualmente. Tá? Então, a palavra igualmente é uma palavra derivada por sufixação. Tá fazendo sentido, gente? Porque depois ela vai começar a complicar um pouquinho. Sim, qualquer coisa me pergunta, tá? Que aí eu vou complicando. Eu vou apagar isso aqui, senão não vai fazer confusão. Depois eu coloco ali embaixo. Vocês devem já ter copiado, né? Aí fica ali embaixo. Tá? Então, prefixal, sufixal. Prefixal e sufixal é quando eu coloco os dois. Eu posso botar desigualdade, por exemplo, né? Vou botar um outro sufixo aqui. Então, eu tenho a palavra primitiva, que é a palavra igual, coloquei um prefixo e também um sufixo. Desigualdade. Então, desigualdade é uma palavra derivada, né? Uma palavra derivada por prefixação e sufixação, pelos dois. Certo? Desigual só prefixação, igualmente só sufixação, desigualdade prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Por que eu coloco elas assim? Porque a parasintética é muito parecida. Por exemplo, agora que já vai ser 6 horas, né? Então, entardecer. Qual é a palavra primitiva? Eu tinha a palavra tarde, né? Da palavra tarde eu coloquei um prefixo e também um sufixo e transformei em verbo, né? Entardecer é um verbo. Tá, e qual é então a diferença entre a parasintética, né? Ou a derivação parasintética e a prefixal e sufixal? Tem uma diferença entre essas duas, embora as duas, se a gente olhar, as duas têm prefixo e sufixo. A diferença é que na prefixal e sufixal, o prefixo e o sufixo são independentes. Isso é bem importante. Independentes, tá? Já na parasintética, o prefixo e o sufixo são dependentes um do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu consigo tirar o sufixo e a palavra existe, né? Dá para enxergar aí direitinho? Para mim tá meio longe. Se eu tirar o sufixo, a palavra existe, né? Desigual.
Ok, eu consigo botar só o prefixo. Se eu tirar o prefixo igualdade, ok, a palavra funciona só com sufixo. Isso quer dizer o quê? Se eu tirar um, o outro sobrevive. Um não depende do outro, né? Agora, em entardecer, se eu tirar o ecer, existe a palavra entarde? Não existe. Existe a palavra tardecer? Não existe. Ou seja, um depende do outro, né? O prefixo depende do sufixo. Ou eu coloco os dois ao mesmo tempo, ou eu tiro os dois ao mesmo tempo, tá? Então, quando o prefixo e o sufixo, um depende do outro, os dois têm que estar sempre juntos, eles são dependentes um do outro, a gente diz que é derivação parasintética. Já em desigualdade, o des e o dade não dependem um do outro. Eu posso tirar um, posso tirar o outro e vai continuar funcionando. Se eles são independentes um com o outro, aí é derivação prefixal e sufixal. Deu para pegar a diferença entre esses dois? Me perguntem aí se ficou alguma dúvida. Deixa eu ver. Sori, se apenas o prefixo ou o sufixo não funcionam, aí é parasintética. Se um dos dois, um deles, precisar do outro, aí é parasintética. Não vi nenhum exemplo à cabeça agora. Tem algum? Tem algum aí? Lembra de algum? Deixa eu pensar um que seja só com... Lá não me vem nenhum. Ah, incrível, pode ser, né? Existe crível? Crível existe. Mas é que no crível... Mas não existe em crer, né? É. Uhum. Enflorescer, incrível, é. Esse seria para a síntese. Crível até existe, né? Mas em crer, acho que não. Crível seria do verbo crer, algo que dá para crer é crível. Não dar para crer, incrível. É, daí tem que ser para a síntese, tá? Se não sobreviver é para a síntese. Ok. Deixa eu pensar numa outra. Esses do amanhecer, anoitecer, ajoelhar também, né? A gente pode pensar no ajoelhar, tá? Então, fiquem com esses aqui, porque já é 5h40, tá? E aí, semana que vem, então, eu falo da regressiva e da imprópria. E aí, depois são só dois casos ali, o de composição são dois casos, tá? Palavras compostas são dois. Aí fica ali os 4 para semana que vem. Por enquanto, fica com isso aqui. E aí, semana que vem a gente volta. Tranquilo? Tá com... Depois eu tenho que ver com o Sorfialho ali, onde é que ele tá, pra gente poder se acertar direitinho. Mas acho que por hoje... Essa matéria, ela não é... Ela... Depois semana que vem eu mando pra vocês as questões. Acho que a gente olhando as questões do livro fica mais fácil. Feito! Tchau, Lara. Tchau, tchau, tchau. Beijos a todos. A musiquinha pra terminar a aula. Eu até entrei com o meu login aqui. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, tchau.